capítulo 18, 19, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Então lemos. Zaqueu, o publicano. Lemos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, era rico, procurava ver quem era, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje pousar em tua casa. Aleluia. Diga assim comigo: porque convém hoje o Senhor pousar também na sua casa. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, meu Deus, fala nesta noite, através, Senhor, da tua palavra, meu Deus, da tua igreja, meu Pai. Venha sentir o Senhor, meu Deus, a impulsão do teu Espírito Santo, meu Deus, através da tua palavra, porque eu creio, meu Deus, que a tua palavra, meu Pai, ela tem poder. Meu Deus, e nesta noite, fala com a tua igreja, revela a tua igreja, revela os corações nesta noite, através, meu Pai, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja senta-se e bate as palmas para Jesus. Aleluia. Mais palmas para Jesus. Lembra de alguma vez que você já foi em algum lugar, ou no seu aconchego na sua casa, para conversar com Jesus? Para ver Jesus, não ver no sentido físico, olhando ou vendo humanamente, mas senti-lo ele, aleluia, o toque dele, o agir dele. Perceba que diante deste texto sagrado, Jesus entra em Jericó. Quando Jesus ali atravessava Jericó e passava, a Bíblia diz que onde Cristo passava, ele atraía numerosas multidões. E passando ali em Jericó, o texto em foco diz que estava ali, aleluia, um homem chamado Zaqueu. O texto nos chama a atenção que Jesus estava ali, começa a juntar a multidão, começa a atrair a multidão, e era sábio de Zaqueu, que ele já conhecia a fama de Jesus, ele já ouvia falar de Jesus. Quando ele vai para ali, meus prezados irmãos, para tentar ver Jesus, aleluia, não conseguia, porque a Bíblia diz, aleluia, que havia impedimento na vida de Zaqueu. O texto em foto diz que um grande impedimento na vida de Zaqueu, que ele era pequeno, de pequena estatura. Mas a Bíblia diz que ele não olha a dificuldade, o texto diz que ele arruma, aleluia, um jeito de ver o Jesus, ele arruma um jeito de se aproximar de Jesus, ele arruma um jeito de chamar a atenção de Jesus, e de fato, quando ele sobe naquela árvore para ver Jesus, a Bíblia diz que ele chama a atenção de Jesus. Jesus olhando e disse-lhe: desce, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce, Zaqueu, desta árvore, porque hoje lhe convém eu pousar na tua casa. Aleluia. Perceba que foi em Jericó
que as muralhas também caiu na vida do povo de Israel. Quando foi dar a conquista da terra prometida. Perceba também que foi em Jericó, quando Jesus passava também em Jericó, atraiu uma grande multidão. Bartimeu também, o cego, sabendo que Jesus ia passando por ali, foi para ali também, aleluia, para receber os seus milagres e o impedimento e receber a sua cura, e as muralhas também caiu na vida de Bartimeu também em Jericó. Nós sabemos, meus prezados irmãos, que o impedimento maior na vida de Zaqueu não era que ele era pequeno. O problema pior na vida de Zaqueu, um grande impedimento que tinha na vida de Zaqueu, que ele era um publicano. Ele era um chefe do publicano. Ele era um coletor de impostos que trabalhava para Roma, aonde ele traiu a sua própria nação. Era um compatriota que se vendeu, aleluia, por favor ao dinheiro. Ele era um rejeitado em meio àquela sociedade, aleluia, era um grande impedimento. Ele era tido como um defraudador, aleluia, um sonegador de impostos, mas ele não olha, aleluia, os seus impedimentos, porque os impedimentos não seja capaz de impedir o agir de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Se hoje fosse aqui no Brasil uma pessoa como Zaqueu, ele seria um defraudador. Ele se apropriava de algo que não era seu, que chama-se apropriação e débito, o artigo. Ele se apropriava de algo que não era seu. Ele era um rejeitado, mas foi ali para chamar a atenção de Jesus. E foi de fato, a Bíblia diz que quando Jesus enxerga, ele disse-lhe: desces aqui. A palavra descer dentro do sentido, nós interpretamos no sentido literalmente dizendo, porque o texto diz que ele subiu exatamente numa árvore. Mas esse descer que o Senhor dizia também para ele entendia que não era no descer literalmente dizendo, aleluia, da árvore, era descer no sentido também espiritual, porque Jesus disse: desce-lhe, Zaqueu, porque hoje lhe convém eu posar onde? Na sua casa. Não era só a casa onde Zaqueu residia literalmente, o texto dizendo dentro da interpretação, da exegese do texto, mas sim, aleluia, o teu coração, aonde o Senhor possa fazer morada. Olhando esse texto sagrado, rapidamente ele desce. A Bíblia diz que quando ele desce, Jesus ele não fazia opção de pessoa e nem faz. Seja qual for o teu pecado, eu não estou dando ênfase a quem peca ou pecado, porque o fato de ser pecado, a Bíblia diz em Isaías 59:2, aleluia, que nos afasta de Deus. Não existe tamanho de pecado. Pelo fato de ser pecado, Deus priva o rosto, Deus priva, aleluia, às vezes os ouvidos, para não ouvir a nossa voz por causa dos nossos pecados. Por isso é necessário nós reconhecermos, nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, para que nós alcançamos a vitória do Senhor. Quando ele desce rapidamente, ele recebe Jesus com júbilo. Ele recebe Jesus com júbilo e começa a dialogá-lo com o Senhor. E o Senhor começa a dialogar com Zaqueu. E todos que ali estavam, como eu disse para vocês, que ele era um defraudador, que ele era um furtador, um compatriota rejeitado em meio à autoridade daquela época, porque ele se vendeu para Roma para cobrar, além do indevido que deveria cobrá-lo. Aquele povo ali começa, aleluia, a excomungar Jesus, e
dizendo: como pode um homem, aleluia, entrar na casa de um defraudador? Como pode, aleluia, um homem entrar na casa de um ladrão? Como pode um homem, aleluia, dialogá-lo com a pessoa que tinha roubado a sua nação, um defraudador? Mas eu quero dizer para você nesta noite: o que importa não seja o meu pecado e o seu. Porque Salmos 32, primeiro em diante, diz: quando Davi peca diante do Senhor, o que impedia de Davi alcançar a misericórdia de Deus, alcançar o perdão de Deus, era quando ele tentava encobrir os seus pecados, era quando ele tentava esconder os seus pecados, era quando ele tentava não confessar os seus pecados. E a Bíblia diz: quando Davi tenta esconder os seus pecados diante desta acusação que aquele povo acusava Zaqueu também, que era um rejeitado em meio à sociedade da época, que era conhecido como ladrão. Vamos dar ênfase a essa palavra e aleluia, este nome nesta noite. Mas Jesus não olha. Jesus foi dialogar com ele. Jesus conhecia o coração de Zaqueu e sabia que naquele momento ele teria uma transformação, ele teria um diálogo com Zaqueu e ele ia mudar, ia deixar tudo aquilo, aleluia, que deixava ele para trás e não deixava ele andar para frente. Note bem diante deste texto sagrado. Eu vou falar mais um pouco de Davi. Quando Davi tenta esconder os seus pecados, a Bíblia diz que no relato Davi diz: não seja como mula. Qual é o sentido da palavra mula? Sem entendimento. Não seja como mula. Pecou, peça perdão a Deus. Naquele momento Davi sentiu o quê? A pior cobrança, que é o peso de consciência. E Paulo também, Davi diz para nós, quando ele confessa os seus pecados, ele diz bem assim: depois da confissão, ele recebe aquele alívio de consciência, ele recebe aquele perdão do Senhor, e ele começa a dizer, Davi dizendo: feliz do homem e da mulher, que o Senhor não imputa a justiça com as obras. Ou seja, em outras palavras, feliz do homem e da mulher, que quando nós confessamos os nossos pecados, nós não recebemos, aleluia, mais a culpabilidade do pecado sobre a nossa vida, porque o nosso pecado, quando nós confessamos, ele é apagado diante de Deus. Aleluia! O mundo, meus prezados irmãos, ele está aí para quê? Para não tacar pedra. O mundo está aí para nos, aleluia, nos apedrejar, nos caluniar. Mas perceba que o querer da oposição não é o poder. Agora, o querer de Deus é poder para a minha vida e a sua vida, assim como foi a vida de Davi, assim também como foi a vida de Zaqueu. O querer de Jesus não era, aleluia, acusar os pecados de Zaqueu. O desejo de Jesus, porque Jesus era sábio, que Zaqueu tinha um coração mole, ele não tinha um coração endurecido, ele não tinha um coração de soberba, e ele merecia, aleluia, a graça e a misericórdia do Senhor. Pecou diante de Deus, confessa os seus pecados, para que os seus pecados ele seja perdoado e apagado diante de Deus. Versos 8 ou 9. Todos viram que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Veja só. Murmurava dizendo: se hospeda com um homem pecador, que a Bíblia não deu ênfase, um defraudador. Extremamente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu vou dar aos pobres dos meus bens,
E em alguma coisa eu tenho sido defraudado. Lógico que ele defraudou. Ele trabalhava para Roma. E se uma coisa eu tenho defraudado, ele diz: eu vou devolvê-lo. Aleluia. Eu vou desapropriar, me apropriar disso e vou devolvê-lo. Aleluia. Porque, aleluia, em quadriplicado. Quando Zaqueu disse isso para o Senhor Jesus, o Senhor disse, aleluia, então este é filho de Abraão. Hoje eu vi que veio salvação nesta casa. Que coração, que salvação que o Senhor estava dizendo? Que casa que o Senhor estava dizendo? É a casa que é edificada por mãos humanas? A casa que o Senhor estava dizendo, como ele diz, hoje veio salvação nesta casa, agora eu sei que este também se tornou filho de Abraão. Porque naquele momento Zaqueu já estava se entregando para o Senhor Jesus, e estava deixando aquela vida de pecado, e tudo aquilo que ele tinha defraudado, ele estava devolvendo quadriplicado, e se, aleluia, desapropriando daquilo, e deixando, eu não quero mais essa vida, porque agora eu quero uma vida de retidão, de humilhação diante do Senhor. Muitos poderiam ser igual Zaqueu. Muitos hoje vivem uma crise dentro de si, aonde que a vontade é uma, mas a realidade é outra. Não quer desapropriar daquele algo, que muitas vezes que aquele algo naquela vida te impede de você ter uma intimidade com o Senhor. Aquele algo na sua vida te impede de você ter uma vida de comunhão com o Senhor. Muitas vezes aquele algo que você não quer deixar, aleluia, desapropriar, mas faça como Zaqueu, aleluia, deixa para trás aquilo que não te deixa você olhar e nem seguir para frente. Porque Deus tem coisa melhor para você, meu irmão. Aparentemente o mundo olha, o inimigo coloca uma visão obscura sobre a mente humana, aonde ele entra, lança a seta maligna e dizendo tudo que eles pregam é em vão. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, dizendo que as aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória de Deus que há de ser revelada sobre a minha vida e a sua vida. Vale a pena sofrer. Agora não pensa que você é um servo de Deus, você vai viver uma vida de bonança aqui não. Que eu digo para você que quanto mais você é fiel, mais provação você vai passar neste mundo. Não vai pensando que você vai falar, eu aceitei Jesus. A sua fidelidade muitas vezes é o contrário, vai te colocar mais em dificuldade do que aquele que não é fiel. Perceba que quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel, Ananias e Azarias, aleluia, quando ele foi reconhecido como um Espírito de Deus na vida deles, que é o Espírito da excelência, o Nabucodonosor começou a se sentir inveja, começou, aleluia, persegui-lo, aqueles 4 jovens, porque neles havia o Espírito da excelência, do Espírito de Deus. Essa é uma crença totalmente ao contrário. Pregar uma prosperidade, que a maior prosperidade é o que Zaqueu fez, renunciando do teu eu, para ter uma vida de comunhão perante o Senhor Jesus Cristo. Muitos naquela época, para terminar essa mensagem, criticou Jesus dizendo murmurar. Começou a murmurar e se lastimar dizendo, como pode ele entrar na casa de um homem furtador?
Mas os versos 9 diz para nós, aleluia, revelando. Jesus dizendo para eles: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele o quê? Que se havia perdido. Perceba que eu estava conversando hoje, aquelas pessoas que estão mais ali, aleluia, que muitas vezes é fraco, é um pecador, que muitas vezes cai naquele fracasso de cometer algo como Zaqueu cometeu. Até mesmo depois que ele está dentro da casa do Senhor, ele é visado, pastor. E depois que ele comete um pecado, o mundo vê e começa a atacar o pedra. Mas Deus ama tanto esse tipo de pessoa, porque o texto diz: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que havia perdido. Zaqueu tinha se perdido, ele precisava encontrar, e naquele momento ele também teve a coragem, teve a disposição, tomou uma iniciativa de chamar a atenção de Jesus, de ir em busca de Jesus, porque ele sentiu o vazio na sua vida, ele sentiu a necessidade de Jesus na sua vida. Então ele disse: nesta noite eu vou chamar a atenção de Jesus, e eu vou aceitar esse Jesus, e vou deixar essa vida desregrada, essa vida de pecado, porque isso aqui não vai me levar a nada, porque eu creio que fazendo isso eu vou ter, aleluia, um grande galardão e vou ter direito à minha salvação. Ah, mas tem muitas pessoas que entram na escassez: eu não vou aceitar Jesus porque eu não posso me pintar mais. Ah, eu não vou aceitar Jesus porque eu não posso mais praticar aquele ato que seja, que eu não vou dizer. Mas quem disse que você pode? Se você faz, você acha que pode, e dentro desse pode que você acha que pode, você recebe uma grande consequência. Então, se você é cobrado, tem uma consequência pelo que você faz, então você não pode. Você fez, aleluia, sabendo que não pode e assumindo a consequência, aleluia, do pecado sobre a sua vida. Mas quando nós temos a direção do Espírito Santo de Deus, nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, aleluia, ele nos guia e nos convence e cela nossa visão, aleluia, para que o pecado não tome conta, porque nós não vivemos mais o eu, nós vivemos o Cristo ressurreto sobre a nossa vida. Você nesta noite que não aceitou Jesus, ou às vezes vive essa crise entre a vontade e a realidade. A vontade é uma, mas a realidade é outra. Muitas vezes a realidade é uma e a sua vontade é outra. Aleluia, eu quero dizer nesta noite, aleluia, que a realidade é você aceitar Jesus. A realidade é você voltar para o caminho do Senhor. Você que se encontra afastado do caminho do Senhor, faça como Zaqueu, renuncia do teu eu, para ter uma vida de santificação e de comunhão diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos essa noite, que o Espírito de Deus fala melhor em cada coração. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra nessa noite. Senhor, eu creio. Assim, Pai, como Zaqueu, nós queremos sempre o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja bate palmas para Jesus. A primeira pessoa para Jesus nessa noite. É um dever meu só fazer o apelo: aceite quem quer. Não tem ninguém para Jesus nessa noite? Não tem? Para dar um passo para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, não tem? Aleluia. Deus abençoe a todos nessa noite. Amém?